Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a esta live. Hoje que muito especial, hoje tem um convite, mais uma mulher, né? Tá vendo que as mulheres estão dominando essas lives, essas entrevistas, né? Mas é porque sempre mulher tem mais, né, um jeitinho de falar. E hoje a gente vai estar aqui para ouvir um pouco de sua história, de sua trajetória. Como sempre eu digo, né? Todo mundo merece uma entrevista, porque todo mundo tem uma história para contar. E hoje eu vou estar aqui com essa pessoa especial que vai se apresentar. Uma mulher que eu fui ver um pouquinho do perfil dela, é milhões de coisas uma só, né? Como sempre, as mulheres conseguem fazer isso, ser muitas coisas em uma só pessoa, né? É mãe, é esposa, trabalha com muitas coisas também. Então hoje eu quero já dar boas-vindas a ela, agradecer pela presença dela estar aqui, né? Por ter aceitado o nosso convite. E desde já, se apresente aí para o público, como é o seu nome, qual é a sua profissão, para que quem está em casa possa conhecer você melhor. Primeiramente, boa noite. Quero lhe agradecer pelo convite, né? Me sinto lisonjeada de poder estar aqui com você, dividindo um pouquinho do que a gente chama de vida, né? Porque é a vida em si e tudo que por ela passa. Bem, pessoal, boa noite para vocês. Eu me chamo Jonatiana. Sou mãe, de 2 meninas, estou como assistente social, sou comunicadora também, como o William falou, 1001 utilidades, né? E é isso, acho que a gente vai trocando as ideias aqui e a gente vai amadurecendo, mas de início esse é o meu portfólio, eu acredito que inicial, né? E já assim que eu queria falar, porque esse seu nome não é comum. Não. Tem alguma história? Porque quando a gente vê algum nome assim que não é comum, não, só minha mãe um dia decidiu colocar esse nome. Não. Tem alguma história nesse nome? Porque eu demorei. Janatiane, eu digo Jonatiana. É Jonatiana. Jonatiana. Então, quando minha mãe estava grávida, ela assistia um filme com meu pai, que era o Casal 20. E o Casal 20 era Jonathan e Stephanie. Quando ela engravidou, que eu fui a primeira, aí se for um menino vai ser Jonathan. Se for uma menina, aí ela disse, eu quero colocar Ana. Aí seria Jonathan e Ana, né? Aí se fosse a menina. Aí meu pai disse, se for gêmeos, a gente bota Jonathan e Ana. Aí Jonathan e Ana. Jonatiana. Aí saiu meu nome. Tá vendo? Sempre tem uma história. Sempre tem uma história bonita da história. Os dois não ficaram com raiva. Foi. E saíram. Isso aí é meu nome. Pessoal, desde já, eu peço a vocês que compartilhem essa live e mandem para mais pessoas. E também, se você tiver alguma pergunta aqui também para fazer ao longo da entrevista, mande essas perguntas que a gente vamos estar aqui também respondendo alguma dúvida que vocês tiverem aí em casa, tá certo? Participe conosco também desta live aí também, mandando aí suas perguntas, interagindo com a gente, tá certo? E compartilhe para que chegue para mais pessoas a live da noite de hoje. E hoje, minha gente, tem até um cafezinho hoje. Tá vendo que a visita foi especial? Hoje não foi água, não. Hoje foi café. Então vamos lá, dar início a essa entrevista. Quero saber primeiro aí quem são seus pais, como foi a profissão dos seus pais, como é que seus pais aí, qual é o contexto da vida social dos seus pais aí. Você vem de uma família aí rica, você vem de uma família de pessoas que tem alguma história aí por trás disso ou não? Então, eu venho de uma família tradicional, né, uma família muito simples, né. O meu pai, ele faleceu, eu tinha 10 anos, mas era muito conhecido aqui em Riacho das Almas, J. Carlos, né. O meu pai, ele era arquiteto. E arquiteto sem nunca ter passado em uma faculdade. Muitas pessoas não acreditam, mas inclusive muitos prédios aqui, como por exemplo a Escola Mário da Mota, o antigo Cruzeiro, que era um monumento que tinha aqui, que depois foi derrubado, né, demolido, e várias outras coisas aqui em Riacho das Almas foram projetos dele, né? Mas faz 31 anos. Eu tinha 10 anos, né? Vai fazer, agora em outubro, que ele faleceu. Ele foi acometido por um infarto fulminante
né? 10 anos você perde o seu pai. Você, assim, tipo, você tem algumas recordações, lembra dele? Lembro. Eu lembro dele. E assim, o contexto familiar era eu, minha mãe, ele e meu irmão, né? Apesar que ele, assim, convivia pouco com a gente em casa, apesar de ser casado, né, com a minha mãe, mas ele tinha uma vida fora, né, mas a gente tinha contato. A família de quantos irmãos? Só eu e meu irmão, Jonatiana e Jonathan, né? E a minha mãe, muito conhecida aqui, né, é uma mulher de muita fé, muito religiosa, Dona Marlene, mais conhecida como Professora Marlene, inclusive foi professora, né, de muitas pessoas aí, que até hoje, Professora Marlene, né? Então, assim, esse é o contexto Da familiar. profissão da sua mãe? Professora. Hoje ela está aposentada. Professora. Com 10 anos, seu pai fala de sua mãe casa de novo? Não. Não casa ela de ficou viúva e não casou mais. Não casou ela mais. se dedicou à família, depois a cuidar dos pais, depois a cuidar do meu irmão, que teve problemas com a drogadição. Hoje, graças a Deus, ele está em tratamento, está livre, né? Mas ela passou assim por momentos muito turbulentos, né? Então, assim, ela se dedicou totalmente à família. Até hoje, né? Tanto que eu moro com ela, com as minhas filhas, né? E ela dá suporte. E também, hoje somos nós 4, né? Exemplo que você pode dizer assim, que seu pai deixou nesse período de pouco tempo. Algum exemplo, alguma admiração, que ficou alguma coisa assim para você? Meu pai era muito inteligente. Pena que ele não soube utilizar a inteligência dele, mas ele era muito inteligente, né? Te fez uma falta ali como criança, adolescente, não ter a figura de pai? Eu entendi que sim, em alguns aspectos, mas em outros aspectos eu não entendia, e foi aonde realmente tudo na minha vida mudou, né? Que eu só descobri através da terapia. Sim, mas hoje não quero que você dê essa resposta, tipo, na cabeça de você hoje. Hoje. Eu digo na tua cabeça de ali, de adolescente, faltou. Quando chegava dos pais na escola, sim, como era essa falta, essa ausência, ou não você levou de boa, uma criança não entendeu muito o que estava acontecendo? Assim, eu tinha 10 anos, né, pra mim foi difícil, até hoje, né, até hoje. Sempre quando tem a data de aniversário, dia dos pais, tem momentos, né, ou escuto uma música, né, e a gente lembra, né? Por exemplo, ele tocava violão, eu tenho um vídeo na casa da minha avó, que naquele tempo, fita cassete, né? Ele cantando aquela música de Leonardo, Pense em mim, chore por mim, ele tocando e eu cantando com ele. Então são lembranças, né? E assim, com certeza, né? Independentemente de qualquer coisa, né? De todo o contexto que eu convivi junto com meus pais, a falta, ela é, sem dúvidas, existente. Já sua mãe assume tudo isso, ela vai ser agora pai e mãe, e aí com a admiração, quando você olha para ela assim, hoje, até com a cabeça de hoje, que ela assume esse barco, né? Ficar ali como a chefe de tudo ali da casa. Eu não me vejo sem minha mãe, né? Porque a minha mãe, ela é tudo para mim. Falar de força, de resiliência, de compaixão, de calmaria, eu acredito que todos os adjetivos positivos não seriam suficientes para eu falar da minha mãe, né? A minha mãe me ensinou muito, né? E me ensina ainda. Então, assim, é uma coisa que eu peço a Deus sempre, que a gente sabe que a vida, né, um dia acaba, mas que ele ainda me permita viver, né, por muitos e muitos anos ao lado dela. Inclusive, assim, tudo que está ao meu alcance hoje que eu posso, eu faço por ela. Né? O simples, porque eu acho que isso é mais importante. Esse ano eu levei ela para assistir o show de Roberto Carlos, que era um sonho que eu tinha, de assistir o show e de levar ela. Né? Inclusive, ela ficou muito emocionada, né, assim, e ficou muito feliz. Então, assim, minha mãe é meu tudo. Faltou algo assim na sua infância, assim, de necessidade pela ausência do seu pai? Ou sua mãe conseguiu manter a casa? Assim, eu não posso dizer a você que eu passei fome, mas necessidade sim. A gente passou, até porque depois da perda do meu pai, né, da perda do meu pai, vieram outras situações, como falei para você do meu irmão, na questão das drogas, que foi uma situação bem difícil.
E várias outras situações, né, que a gente se depara. Assim, fome eu não passei, mas eu sei o que é necessidades, entendeu? Necessidades tanto de alimentos como também de outras coisas, né? De uma roupa, de um sapato. Apesar que também eu tenho um tio, né, que eu considero ele como pai, irmão do meu pai, que ele sempre foi um braço forte, nos ajudou muito. Mas chegou uma época que ele casou, teve os filhos, né, e aquilo ali diminuiu um pouco. Né? Mas até hoje a gente tem esse contato e assim, é a figura paterna que hoje eu tenho. Tinha meu avô também que eu perdi, que era o meu amor. Inclusive, eu senti mais a partida do meu avô do que do meu pai. Pela convivência que... E também pelo entendimento, né, que eu já estava também, adulta. Entendimento também. Qual foi, assim, a educação religiosa que você já tem ali da sua infância? Quais os primeiros contatos? Quem leva você? Foi sua mãe? Seu pai ainda chegou a levar? Qual foi a fé que eles passaram para você, né? Ou seus avós? Como foi que você chegou aí? Ou você não é uma pessoa de fé? Porque hoje quer saber de tudo. Não, olha, a fé para mim é tudo, né? Primordial. Porque começou logo cedo. Logo cedo. Eu tenho um tio que é padre, né? E a minha mãe é muito católica. A minha avó nem se fala. Meus outros avós também. Então, assim, eu venho de uma família católica, cristã, né? E foi lá que eu fui criada, nesse seio, né? Então, assim, convivendo com padres, com freiras, minhas férias, a maioria das vezes era lá, próximo do meu tio. Até hoje eu vou, né? Ele é frade e padre. E da mesma forma que eu fui educada na religião, eu tento educar minhas filhas, né? Mas quem passa essa fé para você? Minha mãe. Sua mãe. Minha mãe sempre foi mais fervorosa, né? Então, assim, eu fui batizada, fiz primeira Eucaristia, fiz a crisma, eu só não casei ainda, né? Eu nunca casei. E as minhas filhas também. É só Isabel, que é a mais nova, que tá faltando agora receber o sacramento da crisma. E Clara já recebeu os 3, só tá faltando o casamento, né? E o último sacramento que a gente recebe, que é a unção dos enfermos, né? Mas, assim, sempre dentro eu dei esse exemplo para você entender que o que eu aprendi, eu transmito para elas, né? Sempre a gente aqui faz uma pergunta, porque é muito importante hoje, até nessa forma, hoje a gente vê professores hoje se encontram com muitos trabalhos na sala de aula. Hoje muitas reclamações, às vezes, dos próprios pais, de professores, né? Sobre o contexto da hoje a juventude dentro da escola. E sempre a gente, quando traz alguém aqui que, né, tem uns aninhos a mais, a gente pergunta sempre assim, como era esse contexto na escola? Hoje você vê que a realidade de respeito com o aluno, professor, os pais com o professor, hoje tem alguma alteração, mudou alguma coisa ou não? Qual é a sua visão que você olha assim e diz assim, não, no tempo de escola a coisa era diferente do que está hoje? Veja, primeiro mudou completamente, né? A tecnologia, ela é uma das responsáveis, mas eu não diria que é a principal. Porque na época que eu era adolescente existiam mais regras, limites, né? Então, hoje, as regras elas são pouco obedecidas, os limites são pouco impostos, né? E hoje existe muita facilidade. Eu diria, a palavra agora fugiu da minha mente, hoje tem privilégios. Hoje, os alunos, os adolescentes, as crianças, eles têm muito privilégios e poucas regras e pouco limite. Então, aí está a explicação de tudo. Infelizmente. Né? Muitas vezes quer colocar uma culpa no transtorno e às vezes não é nem um transtorno. Às vezes é simplesmente aquele celularzinho do seu filho que você comprou e deu a ele. No seu tempo, assim, você já via tempo ali da adolescente na escola? Porque hoje a gente vê crescendo muito número, a gente vê, né, de, às vezes, jovens demais que já têm acesso a drogas. E no seu tempo, assim, você já viu falar muito em drogas? Era uma realidade
Ou era algo que a gente só via longe, não era a realidade? Porque hoje em dia a droga parece algo normal. Alguém está lá fumando, né? A gente viu essas festas esses dias também, e viu jovens fumando assim, como nada ali. Mas naquele seu tempo ali de adolescente, você via muito essa questão já de drogas, era uma coisa muito falada, os jovens tinham medo, ou qualquer um tinha já acesso, ou não? Olha, é algo que eu sempre convivi, né? Até porque, como eu lhe falei da questão do meu irmão, né? E eu também, o meu primeiro namorado, eu na época morava em Bezerros, estudei em Bezerros, né? E não vem ao caso o nome da pessoa por ética, mas ele era usuário, né? Inclusive eu namorei com ele 5 anos e assim, graças a Deus que eu não me envolvi, né? Eu tive todas as brechas para me envolver, mas não me envolvi, né? Então, assim, é algo que já existia. A gente hoje vê outros tipos, a forma de consumo, eu acredito que aumentou, né? Um percentual bem mais alto, mas era algo que já existia, sim. Sempre existiu, como a bebida, né? Que é a primeira droga que entra dentro da nossa casa é a bebida, né? Que é uma droga lícita, mas que, infelizmente, é o primeiro passo para várias outras. Quando você já começa as suas formações ali, você já pensava o que você queria trabalhar, o que você queria... Você já tinha uma visão de profissão? Eu achava que eu ia ser médica e legista, porque eu amava mexer com um animal morto, de ver defunto, e hoje eu morro de medo. Assim, não é medo, eu tenho muito medo da morte. Então, para eu lidar com essa situação, é bem complicado. Aí, quando eu comecei a estudar, que eu fui terminando, eu queria fazer direito. Aí, depois, terminou que eu engravidei, aí comecei a fazer informática, deu errado. E, no fim, eu fiz serviço social, né? Me descobri no mundo do rádio. Aí, fiz rádio, TV e internet, que são as minhas graduações hoje. Hoje, eu sou formada na graduação licenciatura de serviço social, tenho tecnólogo de rádio, TV e internet, né? E estou agora me especializando em neuropsicopedagogia. Muito né? bem. Então, é isso. É isso, pessoal. Ainda tem muita coisa pela frente ainda. Estamos só esquentando, conhecendo ainda um pouquinho, né, da vida dela, um pouquinho de sua história, mas tem mais coisa aí pela frente. Vamos falar também de saúde mental hoje, muito importante. E alguém que já comentou aqui comigo, logo quando chegou também, ela tem uns transtornos aí também, que ela vai poder falar, né, direitinho aí pra gente sobre esses transtornos também, que ela enfrenta uma luta, né? Lúcia, você que está aqui na live, seja bem-vinda, viu? E a gente vai dando continuidade aqui às perguntas. Você é mãe, quantos filhos ou filhas? São 2 meninas. São 2 meninas. Uma tem 19 e a outra tem 11 anos. Como foi aí a partir daí de você dizer assim, agora eu sou mãe? Qual foi a mudança? Aconteceu alguma mudança na mulher após que ela diz, agora eu sou mãe? É um divisor de águas ou não? Primeiro que a maternidade não é essa beleza toda que o povo fala, né? Eu sou muito sincera, né? A maternidade, ela é difícil. Sim. Ela não é fácil, ainda mais quando ela é precoce e quando você assume a responsabilidade sozinha. Porque assim, mesmo tendo a ajuda de mãe, de vó, de avô, de fulano, de ciclano, tendo ali aquela rede de apoio, mas o contexto da formação, da criação, ao lado de um companheiro é diferente. E isso quando ele faz jus ao nome de pai e de companheiro, né? Porque também não adianta só por dizer assim, não, nós estamos morando numa casa e fazer isso. Entendeu? Né? Nós temos realidade aí de muitas mulheres que têm seus maridos, moram debaixo do mesmo teto, mas que elas é que têm que dar de conta da criação dos filhos, porque diz assim, ó, pelo meu esposo é nada, ele é assim. Não diz nada, não se envolve em nada, não vai numa escola, não quer saber dos filhos, como é que estão, como é que está o desenvolvimento, o que estão aprontando, não quero saber de nada. É tudo nas minhas costas. Então não é só o fato de estar debaixo do mesmo teto que dá a garantia que os dois estão educando e fazendo ali um papel, como você disse, né, direitinho aí. Exato. Então, isso é essencial, que estejam os dois trabalhando, porque criar filho é fácil. Não é
É muito difícil. E eu diria a você que a infância é a melhor parte. Você acha que hoje é mais difícil hoje criar filho do que antes? Com certeza, com certeza. É justamente isso que eu te falei. Hoje são muitos privilégios. Muitos privilégios, muita facilidade. E tudo isso, se você não tiver pulso firme, né, você termina se perdendo. E se você se perde, aí já sabe qual é o caminho, né? Mas não é fácil. É muito complicado porque a gente ensina de uma forma, as redes sociais ensinam de outra, vai para a escola, tem um coleguinha ali que já tem outra instrução em casa. Então, assim, é você, eu digo sempre que é Deus, você e o mundo. E você fazer a sua parte. Porque se lá na frente der errado, mas você diz, não, eu fiz a minha parte, né? Onde foi que eu errei? A gente não vai ser 100%, né? Mas a gente tentou, né? E eu sempre digo para minha filha, eu sempre gosto de usar exemplos. Eu digo, olha, eu fiz isso. Se você fizer, vai ser assim, né? Eu não gosto de cobrir ou tapar o sol com a peneira. Aconteceu comigo assim, e eu passei por isso e isso. Então, se você fizer, né? E a gente tem que entender uma coisa. É um desafio grande. É um desafio. E principalmente as mães, né, que estão acompanhando a live, e os pais também. Os nossos filhos, eles vão ter que passar pelas escolhas deles. Eu demorei para entender isso. Isso dói. Mas, infelizmente, do jeito que um dia a gente escolheu, sofreu, quebrou a cara, eles também vão ter esse momento de... Mesmo a gente dizendo, ó, não faz, não faz. Alguns vão absorver e realmente vão, né? Mesmo com todos esses desafios, você é feliz como mãe? Eu sou. Deus, realizada como mãe. Deus sabia que eu precisava delas, né? Eu tenho 41 anos, hoje moro com minha mãe. Não digo que não tive sorte no amor, eu fiz escolhas erradas, né? Eu fiz escolhas erradas e todas as minhas escolhas me levaram a hoje estar sozinha, né? E, infelizmente, eu precisava delas. Eu preciso da minha mãe, porque talvez Deus sabia que eu terminaria minha jornada de vida aqui nessa terra sozinha. Eu tenho essa concepção, entendeu? Porque assim, nem todo mundo tem um chamado ao matrimônio. Às vezes você é uma mulher bonita, inteligente, mas você não tem um chamado ao matrimônio. O próprio Jesus falou que nem todos nasceram para casar. Exato. E a gente tem que se conformar. Eu até sofri. Jesus disse isso, né? Eu sofri com isso, né? E eu descobri isso, eu ouvi essas palavras de um padre em uma confissão. Um padre que eu nunca vi na minha vida. Né? E eu demorei para receber isso, aceitar. Mas hoje eu aceito. Entendeu? Hoje eu aceito, porque... Porque hoje também é um tabu muito grande das pessoas que às vezes acham assim, eu vou casar, eu vou arrumar alguém para poder ser feliz e realizado ou realizada, independentemente de quem seja. E isso é um grande engano. Porque você tem que ser feliz, você já tem que ser uma pessoa realizada. Então você vai arrumar alguém para vir somar com você a sua realização e sua felicidade. Se você depositar isso, você só vai ter uma dependência emocional. Exatamente. Porque aquela pessoa não vai suprir o tempo todo a tua necessidade, a tua carência. Você entra naquele casamento com aquela ideia, eu casei para ser feliz, né? E não vai encontrar essa felicidade, né, dos contos de fada e foram felizes para sempre. Por isso que eu até gosto, depois que fizeram um filme assim, depois do Feliz para Sempre. Eles tiveram um problema do mesmo jeito, tiveram luta do mesmo jeito. Com certeza. Então as lutas sempre vai ser, o outro nem sempre vai estar com a cara boa, nem sempre vai dizer meu amorzinho hoje, amanhã pode não estar legal. Mas se você estiver realizado, você estiver bem, você estiver feliz, você estiver uma pessoa inteiramente, né, inteira, e não buscando um pedaço para se encaixar em você, você vai realmente lidar com o casamento e com as frustrações que vão vir ao longo do tempo. Então essa felicidade, ela não depende do outro, a felicidade brota do nosso coração. Exato. Né? Então a felicidade é algo que vem de Deus. Então nunca vá a um relacionamento porque essa pessoa, e ainda tem que obriga. Eu casei, você tem que me fazer feliz. Exato. E nem outro, ninguém tem essa obrigação de fazer a gente feliz. Minha gente, agradecendo a participação de cada um de vocês que estão aqui nessa live, que estão curtindo, que estão comentando. A gente vai para agora uma etapa onde a gente vai entrar em temas, né? E a gente vai querer ouvir um pouco da experiência dela, um pouco da vivência dela, sobre alguns temas. Tem algum tema aqui que eu coloquei hoje até uma enquete, e muitas pessoas ali colocaram que sim.
E muitas pessoas disseram assim, é o mais que hoje eu queria ouvir dessas perguntas de hoje, que é sobre empoderamento feminino. O que é esse negócio de empoderamento feminino? O que é se empoderar? O que é que uma mulher deve ser aí? Muitos, quando vê isso, acham que é assim, a mulher não pode ser mandada, a mulher tem que mandar. Mulher tem que... Mas o que é realmente empoderamento feminino? Porque se for essas feministas que tem por aí, aí a gente briga hoje aqui. Né? Porque o feminismo não é empoderamento, creio eu, né? Vamos ouvir isso agora. Mas o que é empoderamento? Tenta explicar aí um pouquinho para quem não está ouvindo o que é empoderamento feminino, que eu acho que você é uma pessoa bem empoderada. Sim. eu vejo muito isso. Para o que eu entendo, né? Mas eu quero que você explique. Mas para o que eu entendo, você é uma pessoa de muito empoderamento, né? Pessoa que se posiciona, pessoa que sabe o que quer, né? Claro que na vida a gente sempre terá dúvidas de muitas coisas. A gente nunca é completo 100%, porque 100% é Deus. Mas a gente vê que você é uma pessoa que se coloca, você é uma pessoa que fala bem, que se posiciona, que tem uma cabeça boa. E aí isso é muito interessante, a gente vê assim a forma que ela fala, e depois quando ela contar um pouquinho dos transtornos dela, você vai dizer, mas como uma pessoa assim pode estar sofrendo com a depressão, com a ansiedade, se é uma pessoa bem entendida, uma pessoa bem estudada, uma pessoa que tem vários empregos, que muita gente diz assim, depressão é falta de ocupação. Ou até falta de Deus. Olha, a ocupação e falta de Deus essa mulher não tem, né? Na família tem até pessoas padres, então não é isso. Então vamos logo primeiro para esse tema, empoderamento feminino. Então, eu diria que o empoderamento é onde a mulher percebe que ela pode tudo, né? Lembrando que tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém, né? Então, hoje eu me considero uma mulher empoderada, por quê? Eu sou uma mulher que eu cuido das minhas filhas só. Eu trabalho. Eu dirijo. Eu vou para onde você quiser. O carro que eu dirijo não é um carro automático, é manual, né? Então, assim, para onde eu tenho uma certa liberdade, né? Porque se alguém me contratar para fazer um serviço, eu vou imediato. Então, assim, eu não preciso absolutamente, de forma nenhuma, de homem para me dar nada, né? E eu acredito que quando a mulher descobre essa força, por mais simples, veja, hoje eu estou como assistente social e como radialista, comunicadora. Mas não precisa você ter uma profissão que lhe eleve. Basta você ser ali uma dona de casa que simplesmente é manicure e pedicure. E que através daquela profissão, que toda profissão é digna, você sustenta a sua casa, você honra com seus compromissos, você cuida dos seus filhos, ou se você não tiver filho, você cuida de você e você não precisa depender de ninguém. Você busca sempre melhorias para a sua vida. Então, o empoderamento é isso. É quando a mulher descobre que ela pode tudo o que está ao seu alcance para que ela possa se tornar uma pessoa bem melhor. Eu acho que a melhor colocação para o empoderamento feminino é isso, né? Isso na área de trabalho, isso na área pessoal, isso na área profissional, como eu falei, isso na área de estética, de tudo. Tudo que envolve as nossas relações humanas, né, como ser humano, que você consegue fazer e se dar bem, mesmo que você tenha algum empecilho ali no final, no início ou no meio, mas você conseguindo, ou até mesmo não conseguindo, mas você tentou. Você tentou se empoderar. Então, o empoderamento ele tá dentro desse contexto. Né? Isso é muito importante, que está nos ouvindo, né? Esse empoderamento que ela falou, achei muito interessante isso. Saber que é capaz, saber que tem essa força de realizar. Por que isso? Talvez alguém diga assim, não, mas eu já faço isso, beleza. Você sabe quantas mulheres, às vezes, têm que se submeter, apanhar até de um marido, apanha do marido, porque não se acham capazes que se esse marido deixar, eu vou morrer de fome. Eu vou ter que voltar para casa dos meus pais, eu vou ter que pedir ajuda, porque se acha incapaz de se virar, de viver sem aquele homem, mesmo apanhando. Isso aconteceu muito em tempos, né? Eu digo em outrora, tempos de outrora,
né? Porque as mulheres realmente elas não conheciam, elas não sabiam da força que elas tinham, então elas se submetiam a viver. Ninguém pense que muitos casamentos foram sustento porque a pessoa era católica, porque a pessoa ia para a igreja, não. Muitas mulheres se submeteram a continuar em casamentos abusivos porque elas não sabiam como era que elas iriam viver, Sim. sobreviver, cuidar dos filhos, voltar para a casa dos pais com o filho nas costas. E hoje isso não acontece mais. Por quê? Porque são inúmeras as formas que as mulheres têm, né, de conseguir entender que elas podem. E muitas hoje, mesmo que não vá ao extremo, que eu usei aqui o extremo, mas muitas vezes, mesmo sem apanhando, mas às vezes é humilhada em casa, muitas vezes é rebaixada pelo próprio marido. Ah, você é um incapaz. Se eu não tomar conta da casa, se eu não trabalhar... E ela vai se achando realmente incapaz. Por isso que eu achei muito interessante o que você disse. A mulher tem essa força, e tem mesmo. Cada um de nós temos essa força. Então, o empoderamento, aqui, para o que eu entendi do que ela explicou, é isso. É aquela capacidade de você dizer assim, eu posso sim, eu não dependo de ninguém, eu não vou ficar abaixo de ninguém, não vou ficar sendo humilhado de ninguém porque eu acho que eu não sou incapaz de fazer as coisas. Não, você é capaz. Então, assim, você não vai se submeter a ser pisado por ninguém, a ser humilhado por ninguém, porque você acha incapaz do que é outra pessoa e não é. Então, a gente estamos todos no mesmo patamar, né? Ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é mais poderoso do que ninguém. Então, cada um, se realmente se posicionar, for à frente, sim, tem capacidade de avançar, tem capacidade de suprir as suas necessidades sem estar ali sendo pisado, humilhado por ninguém. Foi isso? Com certeza, exatamente. Foi isso. Esse é o empoderamento. Hoje em dia, o que mais você vê hoje, assim, que isso te incomoda quando tu vê? Algumas hoje as mulheres, assim, se ela soubesse, né? O empoderamento dela, mas ela continua ali. Hoje, o que é que você mais vê hoje que mulheres estão ainda se submetendo a situações difíceis ainda? Eu acredito que a gente precisa entender que tudo passa primeiro, certo? Sim. Ninguém morre de amor. A gente morre por falta de amor próprio. Eu sempre gosto de dizer isso. Um dia eu fui dependente emocional, né? Um dia eu fui dependente emocional. E assim, a dependência emocional, ela nos deixa paralisada. Porque a gente entende que tudo que a gente faz, a gente precisa depender do outro, né? A sociedade nos impõe isso. A sociedade nos impõe que a gente nasce, cresce, que a gente tem que terminar os estudos, trabalhar, arrumar um emprego, casar, ter filhos e depois morrer, né? Sim. E não é bem assim. Pode ser tudo ao contrário, porque às vezes a gente planeja isso para a nossa vida e não vai ser assim, né? Sim. Então, hoje eu diria que eu estou vivendo coisas que eu não vivi quando eu era mais jovem. Por quê? Por escolhas erradas, né? Hoje eu tenho um pensamento, a maturidade me ensinou algo que eu não aceito menos do que eu mereço. Porque eu mereço muito. Por quê? Porque eu sou cara. Por que eu sou cara? Porque para eu poder chegar onde eu cheguei, eu passei por coisas que talvez você não suportaria. Eu não posso medir a minha dor pela dor do outro. Cada um vai ter a sua, entendeu? Então a gente tem que esquecer esse padrão que a sociedade colocou. E se não for dessa forma, você tem que entender que tá tudo bem. Se você não terminou seus estudos, vai terminar. Se você não casou, paciência. Vai arrumar um emprego. Se você não teve filho, tudo bem, né? Então, veja, hoje eu estou na casa da minha mãe, com minhas 2 filhas, não tenho marido, sou uma mulher solteira e tá tudo bem. Eu estava uma vez num grupo de crismandos, né, jovens, e eu coloquei assim uma folhinha para cada um, e eu coloquei que eles colocassem o que é que eles sonhavam, qual era o roteiro da vida deles. Quando eu peguei aquilo ali, era até num sítio, eu não vou falar aqui, era até numa vila, e quando eu peguei assim tudinho, eu disse assim, gente, peraí, eu não perguntei a vida de uma planta, eu perguntei a vida de vocês. Porque parecia que eles tinham botado assim, nasce, cresce, reproduz e morre. Pois é justamente Sabe? isso. Eu digo, não, vocês não é uma planta, vocês é um ser humano. Por quê? Isso que você está dizendo é muito interessante, porque quando eu crio um padrão, quando aquela pessoa diz assim, ah, mas eu não consegui arrumar um namorado,
então eu sou incapaz. Não. E se frustra. Aí, às vezes, não sabe ainda. Não, tem que casar, tem que ter filhos. Aí, quando casa, descobre que tem algum problema genético. E que não vai poder. Que não vai poder ter filho. Aí a mulher começa a se achar menos mulher, terrível, porque não pode ter um filho. Porque quando você cria uma vida, uma história, um futuro que lá ainda não chegou, você vai se frustrar. Pois é. E isso aí é tudo, se você for observar, são o quê? São padrões, né? Vem a questão da religião também. A gente sabe que implica muito, né? Eu vi hoje, Luzia Santiago mesmo, ela casou muito nova, hoje já está dando testemunho dela, e ela disse assim, casou nova, mas menos de um mês de casada, ela ficou viúva. Foi, o marido morreu. O marido morreu, então assim, então ela estava destruída, porque vem de um padrão, não, agora na cabeça iria ter filhos com aquele homem, iria envelhecer com ele, iria morrer com ele velhinho, mas a vida não é desenhada, não é escrita como a gente quer. Não. A gente tem que saber lidar com as frustrações e com os acontecimentos que vão vindo. Mais uma vez, muito obrigado pela presença de todos. Continue compartilhando esta live, tá certo? Divulgando aí, curtindo também esta live, para que mais pessoas possam estar conosco. Vitor, tem já algumas perguntas aí? Tem sim. Tem alguns agradecimentos, alguma coisa? Toma o microfone aqui para sair a voz mais bonita. Bom, Ilha, boa noite a todos que estão aqui nos assistindo, né? Essa live bem importante desse podcast Pronto Falei. Tem sim algumas participações aqui do Ademir, né? Está nos assistindo agora e também aproveitou para perguntar a seguinte, ele fez a seguinte pergunta, na verdade. Qual é a sua opinião, Jonatiana, sobre as mães que mostram seus filhos ainda quando bebês em redes sociais? A Neide da Obre Arte mandou um forte abraço. Diz que você é uma mulher guerreira e tem um forte carinho por você, tá certo? Obrigada, Neide. O Eduardo Edilson, né, ele falou assim, a partir de qual momento da sua vida você se decidiu ser uma mulher que és hoje? Qual foi o impulso? Uma mulher empoderada, né? E também o Neto Ferraz, ele falou o seguinte, Jonatiana, minha amiga de longas datas, orgulho dessa mulher que você se tornou. Né? E deixou aqui um forte abraço a todo mundo que também está nos assistindo. Então, qual foi a primeira pergunta? Continua aí. A primeira pergunta das foi mães seguinte, da internet. Isso, que posta as fotos dos seus filhos ainda bebê em redes sociais. Veja, primeiro eu quero agradecer os abraços, muito obrigada, um abraço para vocês também, que Deus abençoe, o carinho é recíproco. Quanto a essa questão das fotos, eu acredito que hoje as redes sociais, elas movimentam muito, né? É indiscutível, minha gente, parece que é automático, né? As redes sociais, elas têm que ser movimentadas, mas assim, tudo com muita precaução, né? Eu acredito que eu não vejo problema de você postar, né? Agora, assim, expor demais, né? É uma coisa que eu evito. Se alguém observar, eu posto foto com as minhas filhas, mas assim, eu tento expor menos, né? Até porque a mais velha já tem a rede social dela, que só teve depois dos 15 anos, né? E a pequena ainda não tem, mas assim, quando posta comigo, eu tento não expor tanto. Até porque a gente sabe que a exposição hoje, né, houve alterações agora no Estatuto da Criança e do Adolescente, justamente por essa questão de imagens, né, das crianças. Então a gente tem que ter esse respaldo legal da lei e tem que também ter esse posicionamento, né? Então, assim, quer postar, posta, mas assim, tenta ter um limite, para não ficar expondo demais ali a criança e, às vezes, expondo de forma errada, né? Eu vi esses dias também, como essa pergunta veio, uma mãe, ela estava desesperada, gravando um vídeo falando, que essa assim, eu já evito postar algumas coisas das minhas filhas. E eu postei uma brincadeira aqui dentro de casa, minha filha estava de biquíni, porque estava o chuveiro lá, e estava brincando, e ela postou essa foto inocente. E um cara foi embaixo e comentou dessa foto. Que coisa tão gostosa. E ela ficou assim, sabe, que ela fiquei fora de si. Porque como vê uma criança, e o cara vinha e maldar aquilo ali. Então assim, quando a gente posta algo nas redes sociais, a gente
não sabe quem está do outro lado vendo. Exato. E esse que é o grande perigo, né? Isso aqui está aberto, isso aqui é uma janela que está aberta para o outro lado, né? A gente tem que ter cuidado no que fala. Tem essa polêmica, né, que eu não vou entrar aqui no assunto, mas só quem está acompanhando sabe a polêmica que teve esses dias lá em Surubim, né? Aquela outra cantora, ela foi mal na fala dela. E o que ela está agora, as consequências que ela está levando, pelo um fogo de momento, por uma fala, né, maldita. Então, assim, até agora ela conseguir se sair disso, vai ser muito difícil. Então, a gente temos que ter cuidado com o que a gente posta, com o que a gente fala, né? Pensar bem direitinho, porque a gente não sabe quem está do outro lado, quem está ouvindo e quem está consumindo esse conteúdo. Com certeza, é muito complicado. E assim, mesmo que exista lei, depois que foi para as redes sociais, depois que surgiu um comentário, o que foi, acabou. Porque é muito complicado, porque ali várias pessoas vão ter acesso. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente sabe que existe. Existe a maldade, né? Sim. Às vezes eu posto uma foto sem maldade, mas a gente não sabe quem está ali do outro lado, né? Qual foi a outra pergunta, Vitor? A partir de qual momento da vida dela teve o impulso de ser a mulher que ela é hoje, empoderada? Isso, boa pergunta. Como foi que você teve esse impulso? Olha, eu sempre fui virada, né? Já Agora que assim, eu tive meu primeiro namorado, passei 5 anos com ele, depois eu passei um tempo só. Foi quando eu tive Maria Clara, né, a minha filha mais velha, que não foi de um relacionamento, foi na época quando comecei esse tal de ficar. Eu sou muito aberta para falar, não tem problema. E aconteceu de eu ficar com o pai dela, engravidei, e a gente nunca teve, né, eu fui mãe dela, realmente eu fui mãe solo. Aí depois, quando ela estava com 4 anos, eu conheci o pai de Isabel, que foi a pessoa que eu tive o meu segundo relacionamento sério, e passei quase 10 anos, né? E fui vítima de violência doméstica. Então, dentro desse relacionamento, eu passei por muitas turbulências, mas também ele me ajudou a sair do calabouço. Porque foi dentro desse relacionamento que eu consegui criar forças para ser a mulher que eu sou hoje, né? E já pegando esse gancho aí, tem mais outra pergunta? Não, Só essa. Pegando esse gancho aqui, porque essa pergunta também que vem aqui. Violência doméstica. Né? Hoje a gente vê que, infelizmente, isso ainda tem, minha gente. Parece mentira, mas tem. Muito. E a violência doméstica, não pense você que somente é agressão física. Não. A verbal, para mim, eu acho que é a pior. Tá certo? Eu acho, para mim, a verbal é pior. Porque ela vai adoecendo você, sua mente por dentro, ela vai acabando com você de tal maneira que mesmo quando se separam, aquela violência continua machucando você. A violência física, bater, você vai lá na delegacia, dá parte, afasta, né? Ali, metros de distância, resolveu, aquela pessoa não vai lhe machucar mais. Mas aquela violência verbal, aquela violência todos os dias, te humilha, te rebaixa, te coloca para lá, essa é muito destruidora. Essa causa danos que pode levar para o resto da vida se não cuidar. Pois é. Então, sobre violência doméstica, o meu primeiro contato com a violência doméstica foi com meu pai, infelizmente. Não que ele me violentou e ao mesmo tempo sim, porque quando a gente presencia, é violência do mesmo jeito, né? Então, meu pai, infelizmente, era um homem muito violento, né? Eu presenciei várias vezes a minha mãe sendo espancada, né? E infelizmente foi o meu primeiro contato, tanto o meu como do meu irmão, com a violência, né? E quando a gente tem esse contato criança, eu não entendia. A gente aceita e acha que aquilo é normal. Então, hoje eu entendo, através da terapia, descobrir que a maioria dos meus relacionamentos, eles tiveram um pouquinho do meu pai. Sim. Porque no meu inconsciente, sim, eu aceitava perfis parecidos com o do meu pai, né? Então, o meu primeiro relacionamento, que foi namoro, eu tive contato com a violência. O meu segundo, eu tive contato. E não é fácil, né? Principalmente quando você já tem aquele vínculo. Mas você consegue. Principalmente se você buscar ajuda. Sim. Porque hoje a mulher ela tem formas, né? Como você falou, existe a violência sexual, a violência física, a violência moral, a violência psicológica e a patrimonial. Eu experimentei de todas elas, né? Então, estou aqui,
Foi fácil? Não, porque fiquei com um monte de sequelas. Já vinha, né, por conta de coisas que eu vivi antes dos meus relacionamentos, ou melhor, antes de eu ser formada, até quando eu estava na barriga da minha mãe. Então eu já tinha indícios para ter, e depois que cresci, além de ter indícios para ter ali problemas de saúde mental, todo o contexto de vida ajudou, impulsionou que eu tivesse mais. Aquilo que muitas vezes as pessoas dizem assim, não, fulano parece ter um dedo podre, porque só escolhe pessoas assim. É como ela começou aqui dizendo, eu como terapeuta, eu sei do que estou falando, e ela falou bem certinho. Se cria esse padrão. O consciente dela vai sempre escolher, se ela não cuidar disso, se ela não tratar disso, sempre vai escolher esses padrões inconscientemente daquela pessoa. Que tem os padrões que vai agredir, que vai querer dominar, que vai querer pisar. Então, é a gente buscar ajuda. Porque, gente, é muito importante quando a gente fala isso. Família, ter filhos, é muito difícil. Porque aquele adulto ali, que vai ser, aquela criança que está sendo educada, vai ser um adulto lá na frente, ou consertado, ou um adulto destruído. E tudo começa ali na infância, começa na base, né? Como ela disse, a ver uma agressão e começa a achar aquilo normal. E isso vai levar quantas hoje, essa é a sua realidade, quantas hoje ainda estão presas nisso. Quantas pessoas até nesse momento podem estar assistindo, estão passando por isso, né? Não, mas tem sempre uma saída. Peça ajuda, né? Ninguém nasceu nesse mundo para ser humilhado, para sofrer, para ser pisado, não. A gente precisa sair disso. Ah, mas eu não consigo porque eu tenho dependência emocional dessa pessoa. Consegue. Procure ajuda que consegue. Consegue. Porque não vale a pena. Uma chance só que a gente tem nessa vida. É uma vez só. E passa rápido. Passa rápido demais. E a gente perder o seu tempo, os seus dias, somente sendo pisado, humilhado e sofrendo. Isso ninguém merece. Ninguém merece, de forma nenhuma. Vamos agora para a última pergunta da noite de hoje, tá certo? Do nosso tema, saúde mental. Hoje é um tabu ainda falar sobre isso, porque tem aqueles preconceitos, como a gente já falou aqui. Outros dizem que é falta de fé, outros de uma boa lavagem de roupa, outros de uma boa coça, né? E a gente sabe que não é isso, essa não é a realidade, né? Eu estava até esses dias, eu até postei um vídeo, eu comentei sobre isso. Sou terapeuta, mas eu não sou vacinado a uma ansiedade, a uma depressão, nada disso. Eu tenho um amigo que ele é psicólogo, e ele conversou comigo esses dies, ele disse, eu estou numa depressão. Aí eu disse, mas não fala isso. Ele disse, não, eu tenho que falar. As pessoas têm que saber que um terapeuta, um psicólogo são gente do mesmo jeito. E isso a gente pode submeter. Agora é diferente. Veja, eu sempre venci minha ansiedade, né, minha depressão, sem tomar nenhum remédio. Isso não estou dizendo que o remédio é ruim, não. Se você precisar tomar um remédio, tome. Mas eu venci isso de uma forma diferente, pela minha cabeça, pelo meu conhecimento, né, pelas minhas lutas, pela forma que eu vou me conhecendo e sei lidar com isso. Mas nem todo mundo vai lidar sozinho com essa situação. Vai precisar de um remédio, vai precisar de um psicólogo, vai precisar de um terapeuta. Vá. Não se acredite por causa disso, não se acha menos do que isso, não. Mas consigo passar, consigo vencer as minhas lutas, as minhas frustrações, a minha ansiedade, sem precisar de um remédio, sem precisar nada disso. Mas isso submete para qualquer pessoa. Mas você, qual foi o período ali que foi? Foi depois do fim do relacionamento? Que tu começou a sentir ansiedade? Já teve antes? É alguma coisa que tu acha que tu carrega ali pela infância já? Onde já entrou na tua vida assim que você começou a ver que precisava de uma ajuda, que precisava tomar um remédio? Como foi tudo isso? Então, eu acredito... Hoje, quais são os seus diagnósticos hoje? Hoje eu sou diagnosticada com depressão, né? Ansiedade, toque, síndrome do pânico e TDAH, né? Eu acho que TDAH todo mundo tem um pouquinho, mas, né, esses são os meus diagnósticos. Inclusive eu faço uso de medicação, né? Eu faço uso de medicação. Eu acredito que eu já tinha indícios desde a minha formação, por todo o contexto de vida da minha mãe, dos meus genitores. O meu pai também foi alcoólatra. A minha mãe conviveu com meu pai, teve todo esse processo. Então, tudo o que eu vivi na infância, na adolescência, e quando chegou na minha fase adulta, né,
despontou. Só que antes de eu ter as minhas filhas, eu já tive indícios, né? E a depressão mesmo, eu tive os primeiros sintomas quando a minha filha mais nova nasceu. Foi a depressão pós-parto. Né? E assim, eu não tratei direito e fiquei sofrendo. E daí veio a ansiedade, a síndrome do pânico, que eu tinha várias crises, né? Hoje eu consigo identificar quando eu estou com uma crise de ansiedade, uma crise de síndrome do pânico ou entrando num quadro depressivo. Aí eu fui empurrando com a barriga, empurrando. Quando eu perdi, teve uma época que eu fiquei ruim e depois eu fui melhorando. Tomei remédio poucos dias, aí depois voltei, não fiz tratamento. Então, quando eu perdi no conselho tutelar, aí eu tive uma recaída fortíssima, né? Eu perdi literalmente o gosto de viver, né? Então, assim, eu fiquei que eu não me reconhecia, né? Eu não comia, a comida travava. E pra você ter uma ideia, dentro de um mês eu perdi 10 quilos, né? Então, foi quando eu comecei, eu disse, não, agora eu preciso de ajuda. Aí eu fui, comecei a fazer o uso de medicação. Quando eu estava bem melhor, eu parei. Eu procrastinei. Aí o ano... erro. Aí o ano retrasado, eu tive outra recaída. Inclusive, quando foi na eleição para prefeito, eu estava adoecida. Quando eu terminei o podcast, né, de DO, eu já estava bem adoecida, ninguém percebia. Mas ali eu já estava num estágio bem avançado da depressão novamente. Gente, isso é muito assim, interessante, vocês que estão nos ouvindo. A questão de nunca parar a medicação por você próprio. Começou um tratamento, só pare junto com o médico para que ele faça o desmame aos poucos. Quem tem que dizer que você não precisa mais da medicação é o médico, não é você. Bem que você está se sentindo ótima demais, mas faça esse desmame direitinho com ele, tirando aos poucos. Ele vai acompanhando, por quê? Às vezes você está bem porque a medicação está deixando você bem. Exatamente, aí foi isso que aconteceu. Aí quando terminou a política, né, eu fui para o psiquiatra, inclusive um psiquiatra daqui que excelente, é maravilhoso, né? Então assim, ele olhou para mim e disse, você vai procrastinar novamente, você vai voltar aqui que você vai procrastinar. Ele falou com convicção que eu ia parar de tomar medicação e eu não parei, né? Então, inclusive ainda faço uso, completou um ano fazendo tratamento, né? Mas ainda faço uso, vou ter que passar por ele agora, acredito que ele vai começar a desmamar, né? Eu só tomo um remédio, né? Tem pessoas aí que tomam muitos, mas assim, a minha força de vontade é muito forte, entendeu? Assim, de viver, de buscar ajuda. Eu nunca fiquei, assim, de cama, mesmo depressiva. Eu ia trabalhar, né? Com todos os sintomas, morrendo ali, me acabando, mas eu ia trabalhar. Eu tinha dias que eu realmente ficava ali, né, recuada, mas assim, eu não me entreguei em momento nenhum, né? Porque eu sabia que aquilo ali ia passar. E o primordial, viu? É a fé. Primeiro a fé, depois a rede de apoio e depois os médicos. E a medicação, quando você vê que você não consegue, não faça objeção. Tem que tomar, minha gente. Tem que tomar. Vitor, tem mais alguma pergunta, mais algum agradecimento? Não? Tudo certo? Já agradecendo a cada um de vocês que estão aqui na live, já estamos nos finalzinhos já desta live, agradecendo mais uma vez aqui a sua presença, a sua conversa, né? Fala muito bem, não fala, minha gente? Se expressa muito bem. Então a gente vê as lutas que a gente tem com ansiedade e depressão, é muito importante saber. Quando a gente diz assim, essas coisas não têm cura, mas ela tem tratamento. Uma boa terapia e um bom acompanhamento com psicólogo, com psiquiatra, é quando você consegue se entender dentro de você as suas emoções, o que está acontecendo com você, saber lidar com as frustrações que a vida sempre vai nos apresentar. E outra coisa que eu esqueci, me perdoe, que eu tinha que atrapalhar, a medicação, a terapia. A terapia. A terapia foi onde eu me descobri e eu consegui tratar o foco de tudo que me ocasionou os transtornos. Então, façam terapia. Terapia é excelente. Eu também já fiz e hoje faço. Eu vejo com os meus pacientes a evolução de cada um deles, né? Sempre eles estão dizendo, William, você não sabe, hoje eu faço isso, hoje eu faço aquilo, hoje eu consigo fazer isso.
depois da terapia, as mudanças que acontecem dentro da gente após uma terapia. A terapia é olhar para dentro de si, é saber lidar. Por quê? Gente, a mesma forma que você sente frio ou calor, você sempre vai sentir medo e frustrações e tristeza. Isso não vai tirar de você. Se você chegar num psicólogo, psiquiatra, quem for dizer assim, eu quero que não sentir mais nem frio nem calor, ele não vai tirar de você. Então nunca peça a ele, eu quero que tire a depressão, a ansiedade, não. Eu quero saber lidar com as situações, com as frustrações, eu quero saber me entender, eu quero saber as causas, eu quero saber perdoar passado, pessoas, situações, próprio, se perdoar. Muitas pessoas próprias não se perdoam, se julga, se condena, aquilo que a gente está falando do empoderamento. Esse empoderamento ajuda muito, porque vem muitas mulheres para a terapia comigo e muitas vezes sabe só o que elas precisam desse empoderamento, desse olhar para si e saber que são capazes. E muitas vezes, por achar que não são capazes, vive triste, vive de cabeça baixa, vive ali fechada no seu mundo, porque não sabe a força que tem. Então, quando o terapeuta consegue tirar aquela pessoa assim, olhar junto com ela e dizer assim, eu fiz, eu não sabia que eu era capaz, eu sou capaz, olha o que eu consegui fazer, e vem feliz da vida dizer assim, veja, era somente a sua mente limitando você, a sua vida, de avançar. Vamos agora para um bate-bola bem rapidinho agora, eu falo uma palavrazinha, um ping-pong, e você diz a primeira coisa que vier na sua cabeça, do seu entendimento, tá certo? Certo. Deus. Tudo. Fé. Meu alicerce. Família. Minha base. Amigos. Poucos. Trabalho. Essencial. Dinheiro. É bom. Igreja ou religião? Católica. Católica. Amor. Uma escolha. Um sonho. Não, amor, quer acrescentar alguma coisa a mais? É. Você falou Decisão. Escolha e decisão. Um sonho. Viajar ao exterior. E o que é a vida? A vida é uma viagem. É. E eu acredito que a cada dia a gente viaja para um lugar diferente. Aí eu faço a pergunta de novo para ver se sai uma outra resposta. O que é a vida? A vida é isso. Muito bem, minha gente. Eu amei essa live, amei essa entrevista. Esse podcast aqui foi muito especial para mim. É muito bom falar com pessoas mais inteligentes do que eu. Né? Tem muito mais coisas para perguntar, mais para falar, mas a gente tenta manter aqui 1 hora só, né, de podcast para não ficar muito comprido. Mas quero que você venha outra vez aqui para que a gente possa falar mais outro assunto. Né? Aí a gente já não vai abordar mais a infância, mas sim abordar mais assunto. Levar para as pessoas mais conhecimento, né? Levar para as pessoas uma luz. Tem muitas pessoas que depois comentam assim, Williams, eu estava precisando ouvir isso, eu estava passando por isso. Então essa live tem ajudado muitas pessoas, então por isso eu continuo aqui focando em fazer essas lives e convidar mais pessoas, tá certo? Você leva só uma lembrancinha de participação. Muito obrigada. Tá, desde já agradecer a cada um que esteve aqui, que compartilhou essa live. Continue, minha gente, compartilhando. Mesmo depois, quando acabar, vai ficar salvo. Continue compartilhando, curtindo e me enviando para mais pessoas, para que mais pessoas possam ver testemunhos, se espelhar e também ver uma luz aí no fim do túnel. E você quiser fazer algum agradecimento especial para alguém ou dar algum conselho, divulgar também agora suas redes sociais também, como a gente acha você, como a gente tem como contratar essa locutora, tem que contratar para algum trabalho, como é. Dê aí agora a sua chance de você fazer agora o seu merchan. Então, eu quero agradecer a você pelo convite. Muito obrigada. Como falei lá no início, estou lisonjeada. Foi um momento riquíssimo, né? Onde eu pude dividir um pouco da minha vida. Agradecer a todo mundo que esteve aí na live. Muito obrigada pelo carinho, tá certo? E minha rede social é só o Instagram, né? Que eu, Jonatiana Lima. Acredito que muita gente já me segue. Como eu falei, trabalho nesse ramo, né, da comunicação e também como assistente social. Mas se precisar de uma amiga, de um conselho, né, estou aberta, né, pode
conversar comigo, falar, né? E quanto aos meus trabalhos, é só falar comigo também, parcerias, vai lá no direct, conversa comigo, a gente bate um papo e eu sou essa pessoa, né? Sempre aberto, se não for para fazer o bem, o mal eu não vou fazer. É sempre buscando levar um pouco de mim, né? E aprender também. Então, muito obrigada, que Deus abençoe Nossa Senhora das Graças, né? Nossa Senhora das Graças, linda aqui, sempre intercedendo por nós. Muito bem. Vitor, muito obrigada. Obrigada, mais Vitor. uma vez, pela sua presença, por estar aqui nos bastidores, cuidando aí para que a live saia perfeitamente. Uma boa noite a vocês e até uma próxima live, se Deus quiser e nos permitir.